Aleluias, você pode aplaudir o nome do Senhor, junto com o seu aplauso, dá um glória a Deus, aleluias, amém, glórias sejam dadas ao Senhor. Você que está nos acompanhando pela internet, ajude-nos agora, o pessoal da técnica, a saber se o som está saindo a contento. Algumas pessoas têm mais dificuldade, mas quando a gente entende que o som está sendo transmitido com a qualidade, para a maioria das pessoas, ajuda-nos se você aí der um ok, áudio perfeito aí para você. Hoje eu estou muito feliz, especialmente porque há 24 anos atrás, numa noite como essa, apenas que era um sábado e não um domingo, eu estava recebendo a imposição de mãos e sendo ordenado ao ministério pastoral, né? Então, hoje, 10 de fevereiro, estou completando aí 24 anos do ministério pastoral. É bem verdade que eu estou nessa, né, de cuidar de igrejas, congregações, desde os 17, mas aos 24 anos, eu recebi a imposição de mãos, e louvo a Deus por aqueles que investiram autoridade na minha vida, amém? E principalmente ao Senhor, meu Deus, por tantos acertos que são do Senhor. A culpa é toda minha, mas tudo que deu certo é culpa de Deus, nesses 24 anos, amém? Glórias a Deus. Isso também pode soar para você aí, como uma cantada: pastor, vamos comemorar depois do culto, eu vou te levar num restaurante, né? Vai que Deus fala com você, não é verdade? Hoje nós vamos começar, antes de falar da série, não esqueça, você vai olhar para a pessoa que está ao seu lado, eu sei que você gosta de fazer isso, e diz: domingo que vem, começa às 18, começa às 18, ok? Domingo que vem, começa às 18, vai ser bem simples essa rotina na igreja. Começou o horário de verão, primeiro domingo do horário de verão, o culto começa às 19 horas, terminou o horário de verão, o culto às 18, isso porque ajuda bastante na dinâmica, até mesmo de como a cidade se comporta nesses períodos de verão, tá? Então, semana que vem, começa às 18 horas, o nosso culto da noite, não esqueça disso. Hoje nós começamos uma série muito importante, nesse ano que nós temos chamado do ano do avivamento, esse ano que Deus tem nos inspirado a pensar sobre isso, e nós vamos trabalhar um tema chamado intimidade, a semente da conquista. Você pode repetir comigo? Intimidade, a semente da conquista. Muitas vezes a gente pensa em conquistar, nós temos alguns grandes desafios pela frente em termos de conquista como igreja, mas não há conquista, não há efetividade na conquista, se ela não passar por um processo anterior, e ele começa com a intimidade, com um relacionamento íntimo, com uma proximidade do seu coração ao coração de Deus. Você pode ler comigo? A intimidade do Senhor é para os que o temem, as quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Salmo 25:14. Podemos repetir? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Deus quer ter com você intimidade, Deus quer ter com você realmente uma proximidade, e nós vamos, nessa série, Intimidade, a Semente da Conquista, passar nas próximas semanas, por 4 momentos específicos. Você pode repetir comigo? Intimidade que gera autoridade, que gera conquista. Intimidade gera santidade, santidade gera autoridade, a autoridade gera conquista. Deixa eu te falar,
Primeira vez que eu ouvi essa expressão foi pelos lábios e pela instrumentalidade do pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista na Lagoinha. E nós estávamos num treinamento de pastores, de líderes em Brasília, e ele estava ministrando aos pastores, e ele então trouxe esse conceito que nunca mais saiu do meu coração. Naquela noite, eu confesso, até fiquei frustrado, porque essa foi a palavra de introdução, mas ele discorreu sobre um outro tema e durante todo o congresso não voltou a ministrar de maneira específica sobre esse tema, mas nunca mais saiu do meu coração esse conceito, e eu coloquei à prova, biblicamente e na vida, na experiência, o quanto isto é verdade, o quanto isso tem se tornado verdade na minha vida. Foi quando eu visitei o livro de Hebreus, e na história de alguns ícones da fé, da galeria de heróis da fé, do livro de Hebreus, eu encontrei exatamente essa sequência, eu encontrei exatamente aquilo que poderia nos dar base para corroborar com a nossa fé nessa verdade. Vamos repetir? Intimidade gera santidade, que gera autoridade, que gera a conquista. Autoridade e conquista. Deixa eu te falar algo muito importante. O inverso não funciona. Se a gente quiser começar pela conquista, no plano espiritual, nós não vamos conseguir. Você tem que fazer esse caminho. Intimidade é diferente de intimismo. Intimismo, na literatura e nas artes, tem a característica de trazer, principalmente na literatura, aqueles sentimentos íntimos, externar através da literatura os nossos sentimentos e o nosso mundo interior. Na realidade, nas artes, na pintura, intimismo se refere a você retratar, né? Um ramo do impressionismo onde se destaca a vida cotidiana através da pintura. Na religião, intimismo é como se fosse uma familiaridade. Sabe aquele? Fulano é meu amigo. É teu amigo? Você conhece? Não, ele é amigo do meu amigo, né? Muitas vezes nós temos esse tipo de relacionamento com Deus. Parece familiar. Eu gostaria até de lembrar, porque eu estava no seminário, e no seminário acaba que a gente, é como se a gente estivesse dissecando Deus. No começo o seminarista, ele pensa assim, nós vamos colocar Deus aqui, vamos entender Deus, e certo momento eu desenvolvi um relacionamento intimista com Deus. Parecia que eu era íntimo, né? Mas na realidade as coisas apenas tinham sido secularizadas no meu coração, elas tinham sido banalizadas no meu coração. Não confunda, né? Muitas vezes a gente tem a liberdade, antigamente se discutia, né? Pode entrar na igreja de boné ou não, vocês lembram, né? Pode fazer isso, pode não fazer isso, e eu sinto que nós temos hoje uma liberdade de culto, uma liberdade de estar com Deus, mas muitas e muitas vezes não passa de intimismo. E eu gostaria que a gente aprendesse na história que eu vou contar. Dois irmãos, eles decidiram adorar a Deus. Dois irmãos colocaram no seu coração um propósito firme, de falar, nós vamos adorar a Deus. E eles foram então prestar cultos para Deus. Fizeram e prepararam as suas ofertas, levantaram o seu altar e começaram a adorar a Deus. Certo momento, visivelmente, Deus visita o culto de um daqueles irmãos, e o outro, Deus rejeita. Eles voltam de maneiras diferentes, vieram com um propósito idêntico, mas saíram de forma diferente. Um sentiu que o seu culto foi aceito, que o seu culto teve visitação de Deus, teve fogo do Senhor. O outro sentiu que a distância aumentou, que havia uma frieza, que havia uma certa rejeição. Essa história, pequena história que eu contei, ela se repete tantas e tantas vezes. Pessoas que vêm, saem das suas casas, vêm a este centro de celebrações, outros tantos templos espalhados.
Alguns voltam para casa dizendo: Deus falou comigo, aleluias. Outros voltam dizendo: puxa, parece que as minhas orações não passaram do teto. Já ouvia pessoas que dizem que vêm, pastor, em aconselhamento: o que está acontecendo comigo? Eu venho na igreja e volto pior, volto mais frio, volto mais apático. Essa pequena história que eu acabei de contar não é apenas a história que nós conhecemos tão bem de dois irmãos chamados Abel e Caim, Caim e Abel. É a história de muitos outros irmãos que vêm ao culto, mas que voltam com impressões totalmente diferentes no seu coração. Hoje, nessa noite, há pessoas que vão sair daqui com o coração radiante, queimando, mas há pessoas que vão dizer: está frio, parece que Deus não está falando comigo. Vamos ler o texto? Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou o Senhor. Esse é o texto que está em Gênesis capítulo 4, que conta com detalhes a história que eu acabei de apresentar aos irmãos. Dois irmãos, um intento, cultuar a Deus, duas experiências totalmente diferentes. E eu gostaria de agora colocar os olhos sobre o culto de Caim, a este que eu chamo o culto intimista, o culto da familiaridade, mas que não consegue avançar, que não consegue estabelecer intimidade, o culto que já costumou vir na igreja, que talvez venha por costume, porque os seus pais o trazem desde pequeno para este lugar de adoração, o culto de quem já ouviu tantas mensagens, mas que ao invés de ser tocado, parece que já está se sentindo vacinado, já não faz efeito, as lágrimas já não caem do rosto, já não há uma sensibilidade espiritual. O culto intimista é o culto prestado por Caim, e nós vamos aprender o que acontece nesse culto. A primeira coisa que acontece é que este culto não olha para cima. Você pode repetir comigo? Um culto que não olha para cima. O culto de Caim, você vai ver, não se interessa pela opinião de Deus, nem dá valor para aquilo que interessa a Deus. Essa experiência, a partir do verso 6, no livro de Gênesis capítulo 4, quando Deus não recebe a oferta e o culto, a Bíblia diz que descaiu o semblante de Caim. Caim ficou consternado. Logo em seguida, versículo 6, diz o Senhor: porque você está irado? Porque o seu semblante está descaído. Irmãos, quem recebe mais atenção depois do culto, Caim ou Abel? Os dois vêm cultuar a Deus. O culto de Abel é recebido, o culto de Caim é rejeitado. Abel levanta, vai embora. Com quem que Deus gasta mais tempo? Com Caim. Caim é o aluno que dá trabalho para o professor não gasta tanto tempo com o aluno bom, gasta tempo com o aluno, é aquele, você não vai embora não, fica um pouco, nós precisamos conversar. É aquele mau funcionário que sempre precisa ficar depois da reunião para levar um chacoalha. Caim recebe a atenção de Deus mais do que Abel. Abel recebeu a aprovação, mas a atenção Deus deu mais a Caim. E a primeira pergunta que Deus faz a Caim é: ei, como que está o teu coração? As coisas não estão bem aí não, fica aí, vamos conversar um pouco. Mas ele não para aí, versículo 7, Deus ainda faz uma orientação, diz: Caim, se você proceder bem, você será aceito. Ele faz isso em forma de pergunta: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado está à tua porta,
e o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Eu estou usando a versão antiga, porque ela é muito forte nesse diálogo. Deus está dizendo: ei Caim, fica aí mais um pouco, vamos conversar. Mas Caim não está interessado na opinião de Deus. Você vai ver, versículo 8, Caim vira as costas e faz outra coisa. Este Caim, ele veio cultuar, mas ele realmente não está interessado no que Deus opinou. Ele já tomou as suas decisões antes de chegar no culto. Deus estava tratando o coração de Caim. Caim tinha uma tremenda oportunidade de mudar o sentido do seu coração. Mas ele já tinha ido decidido, independente do que Deus fala ou não, ele já falou: eu vou largar esse casamento. Independente do que Deus falou ou não, ele falou: eu vou ter um namoro do jeito que eu quero, eu não preciso oferecer santidade, isso é papo antigo. Ele já tinha oferecido, ele já tinha chegado, mesmo que ele tinha feito um culto a Deus, ele já tinha tomado a decisão do que ia fazer depois do culto. Você entende? Ele não estava interessado na opinião de Deus, ele não olha para cima, ele não diz: Senhor, o que o Senhor quer? Versículo 8, ele vai matar o irmão. Gênesis 4, 8, ele vai matar o irmão. Mesmo que Deus tenha falado tão claramente: ei, para de fazer negócio com esse padrão. Para de dar nota fria, para de fazer isso, para de levar lucro indevido, para com essa vida. Deus está falando claramente, não há nada mais claro e nada mais absoluto do que a vontade de Deus. Mas Caim já tinha vindo para o culto com a decisão tomada, não importasse o que Deus falava, o que Deus falasse. Este culto não olha para dentro. Quando Deus diz: ei, Caim, estou percebendo que você não está bem. Não, está de boa, vou seguindo. Ei, você não está bem, você não está legal. O seu desejo, a sua inveja, o seu ciúme, está ardendo aí no seu coração. Vamos tratar isso enquanto é tempo. Vamos mudar essa história, Caim, vamos mudar enquanto é tempo. Salmo 139, 24, sonda-me, ó Deus, prova meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, muda a minha vida. É o culto que chega, e sequer olha para a sua própria condição. Na hora da oração intercessória, a gente muitas vezes tem uma lista de pedidos para Deus, mas quantas vezes nos nossos cultos, nos nossos momentos diários, a gente para sondar o coração, para olhar para dentro, e perguntar: Deus, eu não sou capaz de fazer um bom julgamento a respeito de mim mesmo. Você já percebeu o quanto a gente é compassivo com a gente mesmo, e o quanto a gente é rigoroso com o outro? O outro não pode sair um pouquinho, aquela conta já ficou alta, mas com a gente dá um desconto grande quando a gente erra, né? Enche de justificativa. Por isso o salmista diz: Senhor, eu quero te fazer um convite, vem e sonda-me. Eu não sou capaz de fazer uma pesquisa interna adequada. Deus havia sondado o coração de Caim, Deus havia sondado o coração de Caim, e dito: alguma coisa está errada aí. Se você não trabalhar com isso, se você não lidar com isso, a coisa vai ficar feia. Nós temos uma triste ilustração a respeito disso. Nós vamos entulhando lixo, entulhando lixo, resíduos dos nossos relacionamentos mal resolvidos, resíduos das nossas insatisfações, resíduos das nossas mágoas, e a gente vai empilhando tudo isso, e a gente diz: eu dou conta, eu seguro as pontas. É perdão que você não concedeu aos seus pais lá no passado,
É perdão que você está guardando a dívida aqui. É falta de perdão no coração. É mágoa retida. Deixa eu te falar. Uma hora a barragem rompe e a tragédia é grande. Preciso te falar mais alguma coisa a respeito disso? Quantos e quantos estão com barragens de resíduos emocionais prestes a romper, e um monte de gente vai morrer dentro do nosso coração. Pai, mãe, esposo, esposa, filhos, bons amigos do passado, que não obtiveram perdão, porque eu não olhei para dentro, para dizer, sonda-me, ó Deus, e limpa essa sujeira de uma vez. Esse culto é um culto que olha para o lado. Hoje pela manhã, o pastor Carlos Marcelo ministrou que o nosso culto é público. Nosso culto é relacional, é por isso que a gente pede, fala alguma coisa aí para o seu irmão, né? É por isso que a gente pede para cumprimentar, é por isso que na hora de escolher um repertório, a gente escolhe repertórios comunitários, que todos possam se envolver. Enquanto isso, nós temos que olhar para o lado mesmo, é para isso que a gente vem. A gente não vai, cada um, pastor, faz o seguinte, um bom plano de internet, todo mundo assiste de casa, é culto do mesmo jeito. Não, o culto coletivo, esse culto onde nós nos aproximamos. Mas no sentido que eu quero falar aqui, é aquele culto do reparador. Ele sai daqui, ele reparou do som, ele reparou na roupa, ele reparou no outro, ele falou, mas por que fulano está lá na frente, nem podia estar assim e tal. Ele está cheio de anotações a respeito do culto. Ele foi um bom reparador, mas ele foi um péssimo adorador. Perdeu tempo olhando e reparando negativamente as pessoas, enquanto ele podia estar fixando seus olhos em Deus. Ele olhou para o lado, e o que tem aí? O que você está fazendo? E você vai adorar desse jeito, rapaz? Não é desse jeito que adora não, não é desse jeito que faz não. E acaba que ele mesmo não desfruta. Só que tem consequências. Esse culto egocêntrico, esse culto que está baseado em mim, quando alguém vem me falar, irmãos, me desculpa, isso é meio jeito da roça de ser, do interior de ser, lá do mato, né? Lá do Mato Grosso do Sul. Mas quando você chega e fala para mim, pastor, eu não gostei do culto. Eu falo, que bom, irmão, ele não foi feito para você, ele foi feito para Deus. Porque a gente sai cheio de anotações do culto, como deveria ser, como tinha que ter sido, como não poderia, como era antigamente, como vai ser lá no futuro. Eu não sei, queridos. Mas o culto, a principal função que eu tenho, é um relacionamento e um confronto com Deus, é agradar a Deus. E aí começa a ira. A Bíblia diz que necessariamente a ira, eu tenho permissão para a ira. A Bíblia diz em Efésios 4:26 o quê? Irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Irmão, vou dar aquele exemplo que é o melhor que tem mesmo. Sabe aquele dedinho, mindinho que você deixou no canto da porta? Sabe o dedinho, quando a gente passa, ele fica no canto da porta? Irmão, fala sinceramente para mim, a primeira coisa que vem na sua mente é um salmo? Eu te louvarei, Senhor, em todo o tempo, né? Camarada te fechou no trânsito. É isso que vem à mente da gente, irmão? Às vezes vem uma coisa não muito gospel, não é? A Bíblia diz que dá permissão para que eu me ire, sabe aquele sangue, o sangue que ferveu? Mas a Bíblia diz que isso aí tem tempo limitado, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Muitas vezes, querido, o sangue ferve, até por situação de justiça, a gente viu alguém injustiçado, alguém fez mal, é até uma reação natural, e muitas vezes até positiva, mas a Bíblia diz, isso tem limite, porque a ira amanhecida vira mágoa. No outro dia, eu já vejo aquela situação que me deixou irado, aquela resposta mais mal dada, aquele relacionamento, sabe, aquela pessoa que te atendeu mal, aquela pessoa que falou mal com você, na hora veio uma ira, mas eu não trabalhei aquilo, eu não apresentei de Deus, eu dormi sobre aquilo.
amanhã muitas vezes ela tem chance de acordar mágoa. Foi o que aconteceu com Caim. A ira amanhecida se transforma em mágoa, a mágoa envelhecida se transforma em crueldade. Porque daí eu vou alimentando a opinião, qualquer coisa que a pessoa faz, eu já interpreto de uma outra maneira, qualquer atitude da pessoa, eu vou fazendo outras leituras, eu não vou gostando, eu não vou percebendo quanto isso está me fazendo ruim. Salmo 6:7, o salmista diz: meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa dos meus adversários. Pessoa que vive na mágoa, ela vai começar a ver a vida de uma maneira muito ruim, porque tudo é oposição, tudo estão armando contra, tudo estão fazendo por detrás. Sai dessa, mesmo que estejam fazendo, declare: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha segurança, o Senhor é socorro bem presente. E a gente vai formando opiniões negativas a respeito das pessoas, a crueldade. Quando a mágoa chega no nível de crueldade, a gente chama isso de ódio. Nesse estágio, na realidade eu vivo uma idolatria, porque se a pessoa senta aqui, eu sento lá. Se a pessoa está aqui, eu desvio para não passar por ela. A Bíblia diz: e se Deus falar assim, vai reto? Daí, quando nessa trilha sua reta, está aquela pessoa que você não quer ver. O que você faz? Mas Deus mandou você ir reto. Só que você está vendo aquela pessoa, fala: não quero não, vou atravessar a rua. Lá de longe você já viu, já atravessou para outra calçada. Quem é o seu Deus, querido? Você fez um ídolo no seu coração. Tem alguém dizendo: até onde você vai sentar na igreja ou não? Até qual calçada você vai escolher para andar? Quando você chega nesse ponto, aquela pessoa se tornou um ídolo no seu coração. O ódio está te movendo. Só que o terceiro estágio é que a crueldade, o ódio me enlouquece. Caim chamou o seu irmão, matou o seu irmão no campo, não ouviu a voz de Deus, levou o seu irmão, falou: mano, vamos passear. Um irmão, mano, vamos passear. É claro, lá no meio, ele investe contra Abel. Quando ele mata Abel, novamente, versículo 10, Deus vem falar a Caim: o que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Ele pergunta: onde está o teu irmão? Qual que é a resposta de Caim? Sou eu responsável pelo meu irmão, sou eu agora o cuidador do meu irmão, sou eu o tutor do meu irmão, não sou eu que tenho que dar conta dele não. Deus diz: a voz do sangue dele está clamando a mim, você matou o seu irmão. E olha só o que Deus diz: és agora maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Quando eles ofertaram, a Bíblia diz que Abel ele cuidava de rebanhos, e ele trouxe a oferta de um dos seus rebanhos. E Caim era agricultor, e ele trouxe do seu cultivo, do fruto do seu cultivo. Quando ele é castigado, quando ele recebe uma condenação, Deus diz: olha, você lembra que quando você cantava, Eli, né? As pessoas falavam: puxa, que unção de Deus está ali. Você lembra quando você adorava, as pessoas viam que a minha presença está ali. Pois é, agora você vai cantar e não vai mais dar o fruto. Eli, você vai pregar e a sua palavra vai cair aqui como um tijolo, ela não vai penetrar coração. Lembra aquelas coisas que eram a sua marca registrada? Isso não tenho mais aliança com você nisso. E aí,
Olha como que Caim diz: meu castigo é grande, eu não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença eu hei de me esconder, serei fugitivo e errante pela terra. E ele diz: quem comigo se encontrar, me matará. Deus tinha falado isso, sim ou não? Deus tinha falado que ele seria errante, sim ou não? Sim. Diria que se lavrasse, não produziria, sim ou não? Sim. Deus disse: quem encontrar contigo te matará? Não falou. E Caim diz: agora, quem encontrar comigo vai me matar. Sabe por quê, querido? É isso que o ódio faz comigo. Ele me segue, ele me enlouquece. Eu começo a ver as pessoas como eu sou. Eu começo a ter uma percepção das pessoas. Eu falo: não, isso aí está cheio de malícia, isso aí está cheio de segunda intenção. Será que eu não estou falando de mim mesmo? As pessoas não são confiáveis, elas traem uma outra, elas abandonam quando mais precisa. Será que não estou falando de mim mesmo? Esse é o culto. Intimista, mas sem intimidade. Familiar. Venho, trago a minha oferta, trago o meu dízimo, canto os cânticos, mas vou voltando para casa mais azedo, mais frio, mais descontente, mais a fim de procurar outro lugar, menos presença de Deus, menos alegria na vida cristã, mais obrigação, menos amor. Culto intimista. Mas a gente não veio para falar sobre isso, a gente veio falar sobre intimidade. Vamos dar uma olhadinha na vida e no testemunho que Abel recebe do seu culto. Vamos todos ler juntos? Pela fé. Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus as suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Merece ler outra vez. Vamos ler novamente, queridos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus as suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Existe no culto de Caim 4 elementos que estão nesse texto, que me ensinam o culto de um adorador em intimidade, de alguém que buscou um relacionamento de intimidade com Deus. As escrituras não falam tanto de Abel, parece que nem dá tempo de contar um pouco mais da sua história. Nós sabemos que ele é um homem que veio adorar a Deus, que foi aceito por Deus, o seu coração, as suas ofertas, e que a sua vida tinha 4 marcas, que todo íntimo de Deus tem que ter. A primeira marca é excelência. Repita comigo: excelência. Diga: para o meu Deus, o melhor. Para o meu Deus, o melhor. Se não for o seu melhor, não é digno do Deus que você está adorando. A palavra do Senhor diz: ofereceu a Deus sacrifício mais excelente do que Caim. Na NVI diz um sacrifício superior. Quando a gente vai em Romanos capítulo 12, versículo 1, a palavra do Senhor diz que há uma marca do sacrifício que nós temos que dar a Deus, e ele tem que ser santo, vivo e agradável. Este é o sacrifício que Deus espera de mim e de você. Deus não espera uma religiosidade que venha trazer aqui qualquer coisa, que venha apenas bater um ponto. Deus espera o melhor do seu horário. Eu já falei a respeito do cinema. Você não atrasa quando compra um ingresso de cinema, mas nunca chega no horário. Você não está dando o melhor do seu horário para Deus. Sabe por quê? Porque o jogo acaba 15 para 6 ou 15 para as 7. E eu fico até o último minuto, porque eu não quero perder nem a prorrogação do jogo. E saio correndo, e quando chego aqui, nem sempre dá para chegar no horário certo. Por quê, queridos? A excelência eu estou dando para o meu time, mas não estou dando para Deus. Não é questão se você vai vir com um tipo de roupa ou outra, mas ela representa o seu melhor para Deus.
A gente, né, os mais antigos, os mais veteranos, colocavam os ternos e tudo. Passamos dessa época, sim. Mas ali havia uma representação, a minha melhor roupa. Você lembra como que era chamada essa roupa que a gente ia na igreja? Roupa de domingo, de ver a Deus. Essa roupa aqui é de ver a Deus. Roupa de domingo, né? Às vezes quando a gente usava na quarta, rapaz, mas está usando roupa de ver a Deus, roupa de domingo. Porque representava o melhor que a gente tinha no guarda-roupa. Não é para transformar isso aqui num desfile de moda. Mas, querido, tem decote que as irmãs veem que eu falo, não pode estar pensando em glorificar a Deus. Não está. Não pode ser. Não pode ser. Porque não é questão de opinião da moda, a opinião é o que você está dando para Deus. Pastor, pode vir com essa roupa na igreja? Irmã, nem no mundo dá para usar essa roupa. Nem no mundo. Então nós precisamos pôr um padrão de excelência, e Abel levou a Deus um sacrifício excelente, sangue no altar. Caim, a Bíblia não diz que Caim tinha levado qualquer fruta bichada, cereal, murcho, não, levou do melhor. Só que culto precisa ter sangue no altar, o culto tem que ser feito à maneira de Deus e não à minha maneira. Não é o culto que eu gosto, é o culto que Deus está pedindo. A oferta de cereal eu só poderia dar em casos de gratidão, de reconciliação. Eu poderia dar apenas a oferta de cereais. A gente vai aprender lá na frente, em Deuteronômio, que eu só podia, em Levítico, perdão, que eu só podia oferecer a oferta de cereal depois que eu tinha oferecido a oferta de sangue, porque eu não poderia pedir assim, desculpa, sem antes ter pedido perdão. É como se eu estivesse devendo para você, eu pedi para você 10 mil reais, e nunca que te pago, daí eu vou aqui em Porto Seguro, trago aquela camiseta, né, fui em Porto Seguro e lembrei de você, daí eu entrego para você, estava lá em Porto Seguro, você que me deu o dinheiro emprestado, falou, mas não podia pegar esse dinheiro que passeou e me pagar, não é a primeira coisa que você vai pensar, sim ou não? Às vezes a gente quer chegar assim para Deus, a gente não oferece o sangue e quer vir com um presentinho. A gente muitas vezes quer dar até oferta, sem antes ser fiel no dízimo. Falando de oferta financeira. A gente quer dar coisinhas, lembrancinhas, souvenirs, e não paga a conta. A conta não precisa ser paga, já foi paga com o sangue de Jesus. É por isso que quando nós nos apresentamos no nome e no sangue de Jesus, porque Ele é o sangue que nós apresentamos no altar de Deus. Oferta excelente. A segunda marca, além da excelência, é a integridade. Repita comigo, integridade, testemunho de ser justo. Diz o texto que nós lemos, obteve testemunho de ser justo, vida íntegra. Que vida, que eficácia. Chegou diante de Deus, não dando cacos. Queridos, quantas vezes você chegar quebrado diante de Deus, tantas outras vezes Deus vai te refazer. Se eu pecar 1000, Ele vai me levantar 1001. Mas tem uma hora que eu mesmo desisto de mim, tem uma hora que eu mesmo digo, vou chutar o balde, eu não consigo mesmo. Tem que buscar o caráter de Deus. Muitas vezes a gente vem ao culto, quando se fala de integridade, você tem duas coisas que você pode buscar num culto de Deus. A primeira, você pode buscar a mão de Deus. Quando a gente busca a mão de Deus, a gente está buscando o que Ele pode fazer pela gente. Cura, me dá um novo emprego, me ajuda, me faz isso. Eu estou buscando a mão de Deus, não é proibido. Mas tem uma coisa mais excelente, eu posso buscar a face de Deus. Eu posso dizer, Deus, eu quero sair daqui mais parecido com o Senhor. Eu quero que um dia as pessoas olhem para mim e digam, como Ele parece com o Pai. Como Ele parece com o Pai. Vida íntegra, vida íntegra. A justiça de Deus se cumpre em você. Você talvez na perspectiva humana fala, puxa, mas pastor, eu tento buscar, eu tento viver diante de Deus, eu tento viver a minha vida diante de Deus, mas será que vale a pena mesmo? O sol nasce hoje para todo mundo, queridos.
A gente sabe que nessa tragédia, ali no ninho do urubu, ali naquele incêndio, haviam jovens cristãos, pastor, muitos deles sofreram como aqueles que eram incrédulos, que não tinham, e a gente faz essas contas terrenas, será mesmo que vale a pena? Tem mais, tem dia até que chove na horta do ímpio e não chove na horta do justo, parece que Deus ainda força muitas vezes mais até com o justo. Você não deve fazer essa conta, faça a conta de Malaquias capítulo 4:2, diz o texto: vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a sua cura em suas asas. Haverá um dia que o sol da justiça nascerá apenas para aqueles que temem o nome do Senhor. Nesse dia que você vai dizer: valeu a pena. A gente só está vendo parte da história, a gente só está vendo parte do roteiro, mas quando a gente entender o roteiro completo, você pode dizer pela fé: mas para vocês que temem o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Haverá um dia em que o sol não nascerá para todos, querido, haverá um dia que a graça do Senhor e a glória do Senhor se manifestará apenas sobre aqueles que o temem. É nesse dia que você tem que estar preparado. A terceira marca, diga: santidade. Primeira marca é excelência, segunda, integridade, terceira, santidade. Vamos lá, a primeira marca do íntimo de Deus, excelência na adoração. Segunda marca, integridade. Terceira marca, santidade. A vida vem antes da oferta. Tanto lá em Gênesis, quanto aqui no texto de Hebreus, o conceito está bem claro. De Abel e da sua oferta se agradou o Senhor, de Caim e da sua oferta não se agradou. Quem veio primeiro, queridos? A oferta ou o ofertante? Por isso, Deus não olha o quanto você traz. Quando é uma oferta, a primeira coisa que Deus olha é o seu coração. Nós não estamos aqui para arrecadar dinheiro. Eu vou te dar uma dica. Você saiu para ofertar, momento ofertório, quando você está ali no meio, vou ilustrar, os diáconos estão aqui, esperando a oferta, e você decidiu ofertar. Você decidiu: hoje eu vou entregar uma oferta para o Senhor, e você saiu do seu lugar, e aqui no meio do caminho, querido, você pegou aquele senhão que você trouxe para ofertar, falou: rapaz, mas isso aqui ia dar uma pizza para depois do culto. Rapaz, sei não, hein? Deu vontade, hein? Daquela 4 queijos. Aí você perdeu a alegria. Se é oferta, irmão, volta para o seu lugar com a sua oferta. Que Deus não está atrás dos R$100 que você veio ofertar, dos 1.000, dos 5.000, dos 10.000. Deus está atrás do seu coração. Pastor, vale para o dízimo? Não, o dízimo eu entrego mesmo contrariado. Depois eu falo sobre isso, tá? O dízimo é outra coisa, isso aí vale para a oferta, porque a oferta é fruto de um coração que se alegra em Deus. A santidade, diz que em Cristo Jesus, Hebreus 13:15 diz: por meio de Jesus ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. A gente vai falar bastante sobre santidade semana que vem, e eu não vou entrar tanto no tema, mas a santidade é fruto de um relacionamento, a santidade é fruto de um caminhar junto. A gente começa a pensar igual, a gente começa a conversar igual, a gente começa a ter o mesmo interesse. Não é assim que acontece nos casamentos? A gente vai ficando cada dia mais parecido no gosto, até as pessoas que a gente não gosta são as mesmas, não é assim? Até que, a gente parece que até para não gostar, não gosta igual, para gostar, gosta igual. Às vezes vai afinando, porque vai ficando parecido. A sua caminhada, a sua intimidade com Deus vai produzir santidade, e você vai cada dia sentir mais com o Senhor, sentir mais como o Senhor, pensar mais como o Senhor, andar mais como o Senhor. Vamos falar bastante sobre isso na próxima semana. E a quarta marca é o legado. Repita comigo: legado. Uma vida que fala após a morte. Olha que lindo o texto. Mesmo depois de morto, ainda fala. Mesmo depois de morto, ainda fala. Você pode repetir comigo? Mesmo
Queridos, que culto foi aquele? Que vida de intimidade, que nem tem tantos relatos para a gente saber. Foram tão presentes na vida de Abel, que mesmo depois de morto, sua vida continuou a falar. O Senhor olha para Caim, lá em Gênesis, e diz: o sangue do teu irmão está clamando, o sangue do teu irmão está falando comigo, o sangue do teu irmão está falando alto, está gritando. E aí eu não entendo esse tipo de cristianismo que carrega um monte de relacionamentos corrompidos. Você diz: não, eu vivo bem sem ele, minha vida até ficou melhor sem ele, ele para lá e eu para cá. Essa pode ser a sua opinião, mas a opinião de Deus é: ei, a vida do seu irmão está clamando a mim. Aonde está a comunhão? Aonde está aquele dia de sentar, pôr as coisas a limpo, de resolver e voltar a andar junto? Onde está aquele dia do conserto? Não, já me acostumei, eu já sofri demais. O sangue do teu irmão clama. Para Caim, quando ele matou o seu irmão, ele disse: problema resolvido, esse carinha aqui não me incomoda mais. Mas não era a opinião de Deus. Qual o legado da sua vida? O legado que nós deixamos, queridos, são relacionamentos. Por que nós estamos aqui essa noite? Por que nós estamos aqui essa noite? Por causa de Jesus. Olha que legado. Jesus deixou um templo. Onde que fica o templo que foi construído por Jesus e seus apóstolos? Ele construiu um templo. Jesus escreveu um livro. Aonde está o livro que Jesus escreveu que a gente lê? A única vez que inclusive a Bíblia diz que ele escreveu na areia. Daqui a pouco já não tinha mais nada. O legado de Jesus não foi as coisas que Jesus deixou. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz: você é o legado de Jesus. Relacionamentos são o legado de Jesus. Pessoas são o legado de Jesus. Relacionamento importa, gente importa, Deus gosta de gente. Se você rompeu com um dos seus filhos, pode estar resolvido para você, mas não está resolvido para Deus. Tem que reatar, tem que voltar isso, tem que mudar essa história, tem que envergonhar Satanás e tem que glorificar a Deus. E pode acontecer, não na minha força, não na minha carne, mas pode acontecer. Essa é a morte prematura, assim como Jesus morreu aos 33 anos, tão novo, mas deixou o maior de todos os legados. Vida curta, mas com legado eterno. Mas não foi só o sangue de Abel que clamou. Olha só o que esse texto diz em Mateus, vamos lá? Assim, sobre vocês, desde o sangue do justo Abel, filho de Baraquias, a quem vocês... Todos os justos que foram mortos de maneira ímpia, o seu sangue clama. Aqueles relacionamentos que você quebrou, que você matou no seu coração, esse sangue está clamando. E eu quero pensar em Abel, que sangue poderoso, que homem justo, excelente na adoração, íntegro no coração, santo no modo de viver, deixou um legado. Que sangue abençoado. Eu sou, como todos nós aqui, descendentes de Adão, mas não somos descendentes de Abel. Não corre o sangue de Abel nas nossas veias, não há descendência. Mas que coisa interessante, que sangue forte, que sangue que ainda fala, queridos. Mas deixa eu te falar, existe um sangue que fala melhor do que o de Abel. Abra sua Bíblia em Hebreus 12, 24. Hebreus 12, 24. Eu vou ler na versão internacional, na nova versão internacional. A Jesus, mediador de uma nova aliança,
e ao sangue aspergido, que fala melhor que o sangue de Abel. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Jesus fala melhor. Amém? Você pode ler comigo? Jesus, mediador. Queridos, o sangue de Abel, o sangue de todos os justos derramado na terra, clamam por justiça, clamam para que Deus possa vingá-los, para que Deus possa se colocar na sua situação. Foi sangue inocente, sangue justo, derramado injustamente, mas o mais justo de todos morreu, não para clamar por justiça, mas para cumprir a justiça de Deus. Enquanto o sangue de Abel condenou o seu irmão Caim, o sangue de Jesus salva o pecador. Enquanto o sangue de Abel é uma acusação contra Caim, contra todos nós, dizendo o quanto nós erramos, o quanto nós falhamos, o quanto nós decepcionamos Deus, o sangue de Jesus, derramado da mesma maneira, aquele que não tinha nenhum pecado, não cai, para novamente dizer a Deus, um homem é culpado, um homem é merecedor de morte, um homem é merecedor de uma condenação. Pelo contrário, o sangue de Jesus derramado me purifica, me limpa de todo pecado, me lava da iniquidade. Por isso o seu sangue fala melhor, porque ele fala de uma nova aliança, queridos. O sangue de Jesus fala melhor. Cadê o meu tecladista? Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim. Prova ao pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Do teu pecado te queres livrar? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Mas almejas tu do maligno escapar, terás no seu sangue o poder. Só o refrão. Há poder, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova ao pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Outra vez, igreja, há poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova ao pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Precioso sangue de Jesus, que é preço da nossa redenção na cruz, que foi o valor do preço pago por nossos pecados, que representa uma nova aliança, sim, precioso sangue de Jesus, de um caminho iluminado, o sangue de Jesus que justifica, que a nossa alma purifica. Sim, precioso sangue de Jesus, sangue que nos santifica, que traz reconciliação e paz, sangue que lava, branqueia as nossas vestes, nesse destino eterno que o teu amor nos reveste. Precioso sangue de Jesus, que nos aproxima de Deus, fazendo-nos sermos verdadeiramente filhos seus, que nos dá acesso à tua glória. No caminho do Gólgota, declarou a nossa vitória. Precioso sangue de Jesus, que a nossa alma alimenta de esperança, de recompensa, que nos faz filhos amados, e no grande dia do Senhor, seremos por eles resgatados. Precioso sangue de Jesus, de uma comunhão plena e do seu favor, que no dia do arrebatamento, virá e colocará a nossa vida ao seu dispor. Precioso sangue de Jesus. Toda intimidade com Deus não passa pelo sangue de Abel. A intimidade com Deus passa pelo precioso sangue de Jesus. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança.
A intimidade foi a primeira perda do homem depois do pecado. Diz a palavra do Senhor, Gênesis 3, de que Deus vinha na viração do dia, no frescor do dia, para ter relacionamento com o homem. Todos os dias. Mas aquele dia foi diferente, o homem havia experimentado do fruto que foi proibido. Quando ele ouviu a presença de Deus, quando ele ouviu os passos do Senhor no jardim, se escondeu. Deus lhe pergunta: onde você está, Adão? A resposta é cruel: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Naquele dia, a intimidade foi trocada pelo medo, foi trocada pela distância, pela impessoalidade. Aquilo que era a visita mais esperada do dia, o momento mais glorioso, passou a ser um momento de condenação por causa do pecado. A primeira coisa que o homem perdeu foi a sua intimidade com o seu Criador, com o seu Pai. É relatado de maneira muito triste em relação à noiva e ao noivo, à igreja e a Jesus, lá no livro de Cantares, quando a noiva, porque ainda não estava preparada, porque ainda não estava ornamentada, porque ainda não estava vestida, vê que o noivo chegou até a porta, mas disse ao noivo: eu não posso te atender, eu não estou preparada. Ela sai correndo em busca do seu noivo, e Cantares 5:6 diz: eu abri, mas o meu amado se fora, o meu amado já havia partido, quase desmaiei de tristeza, procurei-o, mas não o encontrei, eu chamei, mas não respondeu. Muitas vezes essa é a situação de tantos, que já estiveram tão íntimos do Senhor, tão íntimos do Pai, tão íntimos de Jesus, tão plenos da presença do Espírito, mas hoje só sentem o cheiro do amado, não tem mais a intimidade. Intimidade e aliança estão intimamente ligados. É por isso que só para os íntimos Ele dá e revela a sua aliança. Quantos casados de aliança nós temos aqui? Levantem a mão. É uma experiência muito simples. Se você tirar o anel, se você tirar o anel agora, você vai ver que mesmo sem o anel, ficou uma marca aí no seu dedo, não ficou? Você está vendo essa marca que a aliança fez com o passar dos anos? O anel é o símbolo, mas toda aliança deixa marca. Toda aliança deixa marca. As marcas da aliança de Deus estão na sua vida. Quando você o adora com excelência. Você dá a Deus vida íntegra. Você vive em santidade na presença do Senhor. A sua vida tem um legado de relacionamentos e de vidas que foram edificadas através da sua história. O sangue de Abel, ele clama e pede por justiça, mas o sangue de Jesus, ele cai sobre a terra, e ele é a própria justiça de Deus sobre a sua vida, porque eu não poderia reatar, eu não poderia fazer o caminho de volta sozinho, eu não tinha condições de reparar o estrago que eu fiz por causa do meu pecado. Então aquele que nunca pecou, morreu, derramou o seu sangue, para que no céu, ao tocar o sangue de Jesus na terra, e diz o texto, naquela hora, o céu se fechou, se toldou, se tornou negro. Aquela hora os sepulcros se abriram, aquela hora houve terremotos, o véu do templo, ele se rompeu de alto a baixo, para dizer que o sangue do justo havia sido derramado, e que agora havia esperança para aqueles que fossem feitos filhos de Deus, debaixo da aliança do novo sangue. Ele estava falando de mim e de você. Você fala: pastor, mas será que eu consigo? Será que eu consigo viver essa vida de intimidade? No poder do sangue de Jesus, você pode, porque o maior de todos os seus pecados, a maior de todas as suas afrontas, o seu pecado contra Deus, já foi pago pelo preço deste sangue, e tudo que este sangue conquistou, está à sua disposição. A palavra do Senhor diz, que nós tivemos toda a sorte de bênçãos espirituais, conquistadas nas regiões celestiais, pelo precioso nome e sangue de Jesus Cristo.
Efésios 1:3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nada ficou de fora. Tudo que Ele conquistou, tudo que esse sangue poderoso conquistou, vida com Deus, toda sorte de bênção, estão ao teu dispor. Tudo o que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus, todas as bênçãos de Deus, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder é direito nosso. Vamos louvar a Deus, vamos adorar ao Senhor com esta canção. Tudo o que Jesus conquistou. Você pode ficar de pé. Ele tem uma vida de intimidade preparada para você. Mas intimidade começa caminhando junto, e esse caminhar começa na cruz do Calvário. E Deus tem preparado para você essa experiência de vida íntima com o Pai. E a sua vida, mesmo depois de morto, você ainda vai falar. Mas isso começa lá na cruz, a partir do sangue de Jesus. Adore ao Senhor. É uma canção antiga, mas é uma canção que fala desta bênção de Deus disponível para você. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no Mulheres de Deus, tudo que Jesus, só as mulheres. Conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para toda a igreja nos resistirá. Maior é o que está em nós, maior é o que está em nós do que o que está bem maior, bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos que todas as coisas pelas quais o Senhor entregou o teu sangue na cruz do Calvário, todas elas estão à disposição do teu povo. E a primeira delas, aquela primeira que foi perdida, é acesso livre ao coração do Pai, é andar de volta com o Pai no jardim. Ah, Deus, em nome do Senhor Jesus, é poder reatar. O meu pecado me tirou do jardim, mas o teu sangue, Jesus, colocou o jardim dentro de mim. Aleluia, Senhor, aleluias. Eu quero viver essa intimidade, eu quero viver esse relacionamento. A palavra do Senhor diz que o véu se rasgou. Eu posso adentrar novamente, eu posso novamente te chamar de Pai,
eu posso novamente desfrutar do teu colo, do teu carinho, mas eu não quero somente isso, eu quero ser confrontado pelo Senhor, eu quero que o Senhor, ó Pai amado, me trate como filho, eu não quero estar entregue às minhas paixões, às minhas vontades, aos meus jeitões. Não, Deus, eu quero ser confrontado como um filho é confrontado pelo pai. Eu quero ser corrigido, eu não quero andar segundo as sentenças do meu coração. Sonda-me, Paizinho, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, me corrige, endireita, Senhor, as minhas veredas, os meus caminhos, em nome de Jesus. Eu quero desfrutar da presença doce, da comunhão, de todo o acesso que eu recebi pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Ah, Deus, não quero que nada do que o Senhor conquistou fique de fora. Eu quero, Senhor, com direito a tudo. Eu quero viver a vida plena que o Senhor prometeu. Eu não quero viver uma vidinha mais ou menos, eu não quero nem uma vidinha boa, Deus. Eu quero aquela vida que me foi prometida pelos lábios de Jesus, uma vida em abundância, em nome de Jesus. Toda intimidade, tudo o que o Senhor conquistou, nós tomamos posse, em nome de Jesus. Você pode dizer tudo? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos, nenhuma de fora. Ore que nem Moisés. Não quero nenhuma unha deixar no Egito, nenhuma unha no Egito. Toda a vida, todo o poder. Quero plenitude, quero vida espiritual. Todos os dons que Deus quer colocar sobre a minha vida. Nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Porque maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está. Diga, maior é o que está em nós. Maior é o que está em mim. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior. Bem maior. Aquele que está em mim, em nós, Ele é bem maior do que o que está no mundo. Seu nome, Jesus. Jesus, no sangue de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Que nada que foi perdido no Éden, nós queremos, Senhor, viver a plenitude da intimidade com o Senhor, em nome de Jesus, amém. Pastor Carlos Marcelo vai estar encerrando o culto dessa noite, nos abençoando com a bênção apostólica, dando os últimos avisos e recados. Pastor Carlos, Deus o abençoe em nome de Jesus. Glória a Jesus. Gente, inscrição para o Paixão por Jesus agora no final, né? Pastor Vandinho, faça a sua inscrição para o Paixão por Jesus, inscrição para a Escola Bíblica. Você que está aqui pela primeira vez, se encontra com a gente lá na sala VIP. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, obrigado por esse teu amor. Tu, como nosso Pai, nos tem agraciado com a graça do teu Filho Jesus. E neste amor do Senhor, na graça do teu Filho Jesus, nós clamamos que a presença, o poder e o propósito do teu Santo Espírito abençoem todo o teu povo ao longo desta semana, para que vivamos esta aliança de intimidade contigo, hoje e por toda a eternidade. Amém. Vão em paz, queridos, Deus os abençoe. Uma semana de bênção na presença do Senhor, até o Paixão com Jesus. Semana que vem, culto às 18 horas, aqui no Centro de Celebrações.